zona estratégica. Se realça como um fator importante para conseguirmos que em 2063 termos a África que queremos, é a educação. Através da educação, nós conseguimos ter uma África desenvolvida, de paz e de sossego. O professor Filipe Paté Duarte é investigador e professor na nova School of Law, em Lisboa, onde coordena o Master Degree in Law and Security. É ainda professor no Instituto de Ciências Policiais e Segurança Interna. É consultor na Visionware, Sistemas de Informação S.A., para as áreas de Geopolítica e Análise de Risco. E é analista residente de assuntos de política internacional das Nações Unidas para Drogas e Crimes e do Conselho da Europa. E hoje é o nosso conferencista convidado. Muito obrigada pela atenção. Já o agradecimento e cumprimento ao Sr. General Matos, muito obrigado. 3 ou 4 questões breves. Primeira, eu frisei claramente que das principais razões em que o padrão seria a questão interna, nomeadamente o pauperamento social e económico, portanto está bem frisado, e não tanto a questão externa. Portanto, aliás, faço questão de dizer que o elemento comum a estes 5 eventos, mais um que não chegou a acontecer, que foi o caso da Guiné-Bissau, são 3. E, portanto, esses padrões são essencialmente em termos internos. O que eu disse é que, em termos externos, não é suficiente, não tem sido suficiente a ação externa para poder estabilizar a zona. Foi só o que eu disse. Por outro lado, tocou aqui num ponto que eu gostava de esclarecer, ou 2 pontos que eu gostava de esclarecer. Primeiro ponto, relativamente à questão da fragilidade institucional. É óbvio que a fragilidade institucional é um dos motores para isso. Mas não é uma condição sine qua non. Aquilo que eu disse é que há fatores que são comuns, nomeadamente, por exemplo, o caso das Forças Armadas, da fragilidade, do padrão, e não necessariamente da questão da fragilidade institucional. Porquê? Porque há outros países em África com igual fragilidade institucional, mas que não têm golpes de Estado. E daí eu descartar a parte da fragilidade institucional. O que não quer dizer que aqueles países não tenham fragilidade institucional, como é óbvio. Só que, na minha opinião, não é o elemento comum nestes países que os leva a fazer o golpe de Estado. Volto a dizer, há outros países com fragilidade institucional que não têm golpe de Estado. Terceiro ponto, relativamente ao papel da retirada do Ocidente e da Wagner. Eu nunca referi que o Ocidente sai por questão da Wagner. Nunca disse isso. O que estou a dizer é que a presença ocidental está a acontecer em simultâneo, a retirada ocidental está a acontecer em simultâneo à presença da Wagner, por um lado, e por outro lado, há indícios factuais, eu não expliquei aqui, mas depois poderei até bater isso consigo, há indícios factuais de que tem havido campanhas de desordem informacional, nós podemos chamar, não há muita tradução em português, mas é malinformation, disinformation, misinformation, no fundo, campanhas... Não queria entrar na questão da França, do Ocidente, do grupo Wagner da Rússia, vamos ir a uma discussão muito interessante, sobretudo nos tempos de hoje, mas mesmo do ponto de vista das instituições africanas, da União Africana ou da CEDEAO, evidentemente que há instrumentos normativos, institucionais de intervenção, mas são muito pouco eficazes. A África, não é? Como acabou de dizer, e o ensino superior, as instituições do ensino superior, a sua contribuição na África subsaariana, o nosso continente, onde nos situamos, é um tema bastante sugestivo. Quero acreditar que com este tema em sede desta instituição do ensino superior, vamos obter alguns ganhos, porque estaremos em sede dos estudantes do ensino superior, aqui de Cabo Verde. Eu vim propositadamente, por um lado, também para a troca de experiência, a convite do professor Dr. Fonseca, em prol desta data africana, ou seja, fazer coincidir esta data para podermos
aqui fazermos uma aula magna com este tema, que também achei que é um tema bastante sugestivo, que, quiçá, digamos, a forma como os estudantes desta instituição superior vão efetivamente colaborar, dar também as suas contribuições, perguntas, respostas. Estarei disponível para todos esses fatores. Sabe que a África é um continente bastante vasto, é um continente bastante cobiçado, é um continente, há quem diz que é um continente subdesenvolvido, claro que é um continente ainda por explorar, é um continente que promete, há uma série, digamos, de agenda segundo as Nações Unidas, que vão até 2036, que procura efetivamente gerar desenvolvimento, contribuições de todos os países membros, quer seja da OA, para que de facto a África, o continente subsaariano, venha a ser um continente a que os europeus também possam efetivamente procurar, já têm estado a procurar, os europeus já admiram o nosso continente. O que nós precisamos, de facto, de mãos dadas, é procurar desenvolver o continente em si, por um lado. Por outro lado, é óbvio que os africanos têm que apostar no ensino, capitalizar cada vez mais, atribuir cotas aceitáveis, financiar mais, para que o ensino se torne cada vez mais um ensino aceitável, capitalizar o capital humano, com conhecimento, com níveis de tecnologias que permitam que tenhamos, de facto, cérebros que possam, a longo prazo, médio e a longo prazo, contribuir para este continente tão belo que chamamos, digamos, o berço da humanidade.